Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos para mais uma super rodada da Terceirona. Finalmente, abrimos a segunda fase da competição mais raiz do futebol nacional, a Série C, a Terceirona. E você, meu irmãozinho, é o nosso convidado para analisar comigo, com o Cícero, com o João e com toda a nossa equipe de jornalistas que acompanharam de perto a rodada inaugural dessa segunda fase. Cícero, João, como estão vocês, meus irmãozinhos? Fala, belezão, como é que vai, Cícero? É isso aí, fase 2, um mata-mata em grupos que já começou cheio de surpresa. Muitas coisas que a gente achou que não aconteceriam já estão acontecendo nessa primeira rodada. Vamos lá, vamos para esse programa maravilhoso. Salve, belezão, salve, João, salve, salve, meus amigos ouvintes da Terceirona. Vamos lá para mais uma rodada. Que beleza, que beleza, que beleza. Vamos nessa, meus irmãozinhos. A Terceirona acaba de começar. Na abertura do Grupo B, jogando em casa, São José perde pro Brusque. E um jogão, São Bernardo larga bem jogando em casa e bate o Forte Operário por 2-1, fechando o Grupo B. O Botafogo da Paraíba, o Belo, faz a lição de casa, vence o Amazonas por 2-1 e lidera o Grupo C. E para fechar o Grupo C, jogando em casa, o Paysandu recebe Volta Redonda e empata por 1-1. O Voltaço é o vice-líder do grupo. Que beleza! E que estreia pro Bruscão, hein? Meus irmãozinhos, o Brusque começou a segunda fase da Terceirona com o pé direito. Jogando no estádio Francisco Noveleto, ou seja, fora de casa, na casa do São José, o time catarinense venceu os gaúchos de virada por 2-1, com 2 gols de Olávio. O Zeca, que chegou a abrir o placar com o Guilherme Beleia, num golaço, foi derrotado em casa e perdeu uma invencibilidade de 6 jogos na Série C. E sabe, gente, quem também marcou presença na estreia da segunda fase? O VAR, e daquele jeito. O Brusque, iniciou o jogo com mais vontade, mas sem criar grande perigo. Porém, foi o São José que abriu o placar aos 14 com um belo gol, um golaço, cortando para dentro, deixando o zagueiro caindo de costa no chão e encobrindo o goleiro Juan Carneiro. Com um gol atrás do placar, o Brusque aumentou a pressão até que Olávio foi derrubado na entrada da área e a arbitragem marcou o pênalti, convertido pelo próprio centroavante. As duas equipes voltaram a criar chance nos minutos finais do primeiro tempo, mas o placar ficou o mesmo no 1-1. As duas equipes encontraram dificuldades para finalizar no segundo tempo. Até que aos 19 minutos, Olávio, novamente, partiu sozinho da intermediária, ganhou da marcação e tocou na saída do goleiro Fábio Ramp. Virando para o Brusque, o São José melhorou após o gol sofrido e pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu encontrar espaços na defesa catarinense e amargou a derrota em casa. Belezão. E aí eu também já queria acionar o Cícero pra gente falar do lance do pênalti, porque, de novo, quando a gente fala em VAR aqui no Brasil, que é para ser usado para esclarecer as coisas e cumprir a regra, a gente, na verdade, fica com mais dúvidas das maneiras que os juízes, a arbitragem, usam o VAR aqui nas terras canarinhas, do Brasil. Porque houve uma infração, houve o lance que tiveram que usar o VAR, e aí o que aconteceu, o que gerou maior discussão, primeiro, foi a demora. O juiz demorou 3 minutos de paralisação, e depois desse tempo todo parado, o árbitro ainda optou por nem assistir as câmeras disponíveis no VAR, sendo que ele parecia estar com a visão encoberta, Dá pra ver no lance da jogada que ele não tem a visão clara. E aí eu queria perguntar pra vocês que viram o lance, o que vocês acham do juiz nem ter ido checar as câmeras e ter perdido 3 minutos para isso. Então, não perdesse o tempo, fosse convicto na marcação e não demorasse todo esse tempo aí para opinar, para marcar uma penalidade da qual ele poderia ainda ter o recurso, o auxílio das câmeras, ou seja, o VAR tá lá para isso. E aí, Cícero, o que você acha desse imbróglio? Belezão, João, eu vou abordar aqui a questão do pênalti e depois eu vou falar do jogo. Em primeiro lugar, o pênalti foi duvidoso. Para mim, vendo na televisão, não foi pênalti. O jogador do Brusque, ele se atira
porque ele praticamente não conseguiria mais chutar a bola, porque a bola já estava mais de 1 metro na frente dele. Ele passa o jogador, a bola fica à frente, aí ele se joga. Ele faz o recurso do pênalti porque ele não alcançaria mais a bola. Se jogando à frente do jogador. E quanto à questão do VAR, eu posso falar, o juiz deveria ter um procedimento de consulta para o VAR sobre essa situação. Ele não deveria... Então, como eles têm o acesso à tecnologia do VAR nessa segunda fase, os juízes utilizam um ponto no ouvido. Então ele conversa se ele quiser. Ele deve ter conversado, mas independente dele ter conversado ou não ter conversado, não viu a imagem, ele é o que o João falou, ele opta por não usar uma tecnologia disponível. É um absurdo, né? E uma coisa pra gente lembrar, do mesmo jeito que os times de futebol sobem divisões vencendo e tendo um bom desempenho no campeonato, os juízes também. Os juízes que têm boas arbitragens vão sendo ranqueados e subindo. Exatamente. Quer dizer, ele se negar a usar o VAR, ele tá perdendo até a oportunidade que ele raramente tem. Ele se negar, ele até pode se negar, porque é decisão de campo o juiz consultar a imagem ou não. Mas então, não perdesse 3 minutos com a mão no ouvido lá, conversando com a cabine. Fala, gente, tô convicto do que eu vi, vou seguir com a decisão de campo. É isso que ele devia ter feito. Aí ele perdeu 3 minutos e ainda seguiu com a decisão de campo. Então, foram 3 minutos jogados fora para as duas equipes. Ô, João, tem um ditado que é o seguinte: cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que sai. Então, deixa pra lá, vamos falar da rodada. Muito bem, meus irmãozinhos. Antes de encerrarmos esse jogo, o nosso correspondente, o jornalista Edueli, que cobre o Zeca, também vai dar a opinião dele sobre esse lance polêmico. Fala, Edu, tudo bem? Meu irmãozinho, como você viu esse lance e qual a sua opinião? Fala, Belizão, fala, João. Pois é, jogo de abertura da segunda fase, estreia do VAR na Série C 2023, mas a impressão que fica não é nada positiva, pelo menos nesse confronto aí entre São José e Brusque. O que aconteceu? Ali pelos 30 minutos da primeira etapa, o São José vencia a partida por 1-0, e em uma saída errada a bola sobrou para o atacante Olávio do Brusque, que antecipou o zagueiro Jadson e caiu dentro da área. Em um primeiro momento, eu mesmo entendi como um lance faltoso, um pênalti, enfim, vendo ali de trás da arquibancada, portanto achei a decisão acertada, mas em um segundo momento, revendo pelo replay, ou seja, recorrendo à tecnologia do vídeo, tive 100% de certeza de que não havia sido absolutamente nada, além de uma simulação do jogador do Brusque. Ao meu ver, no meu entendimento, essa também teria sido a impressão ali do árbitro, caso ele fosse até a beira do campo, assistiu o lance por outros ângulos, mas infelizmente a equipe de arbitragem optou por manter a decisão sem que o juiz fosse ali rever as imagens de maneira simples, transparente e resolutiva. Ficaram então 3 minutos conversando até que assumiram a bronca e a cobrança foi autorizada. Cobrança essa muito bem batida pelo próprio atacante Olávio, que significou o empate do Brusque na partida, que depois conseguiu a virada e saiu com a vitória do Passo da Areia. O Brusque claramente teve seus méritos na vitória, mas essa decisão equivocada influenciou diretamente no resultado, e o saldo que fica então é realmente muito decepcionante. Parece que toda a mobilização de montar uma estrutura dentro do estádio, instalar câmeras, alocar essas equipes, não valeu de nada, e que a Terceirona permanecia sem a disponibilidade dessa tecnologia que vem para facilitar a decisão e não para trazer mais insegurança ao processo. Então é algo que machuca a torcida, a equipe do São José também, mas mais do que isso é algo que entristece e indigna aqueles que estão ali para ver um jogo se definir no campo, sem nenhuma interferência direta da arbitragem, como foi o caso. O São José, inclusive, emitiu uma nota oficial comunicando que pediu acesso aos áudios e às imagens do VAR, que já era esperado, buscando aí um esclarecimento que seja por parte da CBF. Um prazer enorme estar falando aí com vocês e espero que em uma próxima oportunidade eu possa trazer notícias mais positivas para o torcedor do Zeca, tá certo? Um forte abraço. É isso aí, meus irmãozinhos. Vamos, que tem muita terceirona ainda hoje. Que beleza, que beleza. Virou para o São Bernardo. Lá no 1º de maio, jogando em casa, a segunda fase já tá começando com tudo. O Bernô surpreendeu a todos, que estava até desacreditado da primeira fase, e mostrou que o outro campeonato começou agora. Isso é sensacional, né, João? A equipe paranaense abriu o placar com Felipe Garcia de pênalti. O Tigre alcançou a virada com 2 gols.
um de Lucas Tocantins e o outro de João Carlos. A vitória colocou o Aurinegro na liderança do grupo B, ao lado do Brusque, com 3 pontinhos O conquistados. São Bernardo veio para o jogo decidido a vencer o Operário e pressionou a equipe paranaense desde o minuto inicial. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Fantasma, aos 20 minutos em cobrança de pênalti convertida por Felipe Garcia. O Tigre seguiu pressionando e aos 30 minutos empatou com Lucas Tocantins, que recebeu um lindíssimo lançamento pela direita, matou a bola na ponta do pé, limpou a marcação e marcou um golaço. O goleiro Rafael Santos ainda apareceu em pelo menos outras 3 oportunidades para salvar o alvinegro de sofrer a virada na primeira etapa. E o técnico Rafael Guanais voltou para o segundo tempo com 2 alterações no meio-campo e colocou o Operário de volta no jogo. A partida, no entanto, perdeu em velocidade e ganhou em disputas físicas. O jogo ficou muito truncado, tendo por consequência uma queda nas jogadas ofensivas. Gol da vitória do Bernô surge nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo, quando de pênalti, João Carlos marcou para o Tigre e deu números finais à partida. João, foi um jogaço, foi muito lindo mesmo. Mas Cícero, a fase nova na vida do líder do grupo, o Bernô. Agora começa uma nova vida para eles, hein? Ele entra como 8º colocado na fase final e já ganha do primeiro colocado. O que você achou de tudo isso? Agora vai? Agora vai, porque nós tínhamos comentado aqui há uns dias atrás que o octogonal seria um novo torneio. E o São Bernardo entrou pro jogo mais descontraído, mais alegre, o time mais aguerrido, suportou a pressão, tomou um gol de pênalti infeliz, foi para cima, fez um golaço, fez mais um, ganhou de 2-1. Eu acredito que o São Bernardo vai recuperar o que ele perdeu na transição do campeonato para chegar entre os outros classificados. Exatamente, e eu acho que eu queria lembrar também aquilo que o João falou, que como são apenas 6 jogos, são 6 rodadas, ganhar em casa é muito mais que uma obrigação, e ganhar fora de casa é uma coisa linda, né? Mas não é, João? O Bernô fez o papel dele. Essa que é a maluquice da Série C, né? Uma fase super difícil, a primeira fase super complicada pro São Bernardo, e aí de repente eles ganham no jogo inaugural da segunda fase, e o espírito é totalmente outro. O clube agora vive um momento nos vestiários, né? E isso conta muito para a entrada de campo. Aquele clima tá muito bom com a comissão, com o próprio Zanardi. Talvez tenha até espantado aquela desconfiança do fim, né? Da primeira fase. Tá bem legal ver isso. Cícero, e o que você acha? E volta jogando bem, jogando bonito, né? Até a gente vai usar uma brincadeira aqui. O Zanardi sorriu, né, João? Porque ele andava bem carrancudo. Olha, pro São Bernardo é tudo de bom começar com uma vitória. Nós estávamos aqui, quando estávamos nos preparando para o podcast, nós estávamos falando que uma vitória em casa e um empate fora, de 6 pontos, você consegue 4, né? Então o São Bernardo ganhou em casa, empatou fora, 4 pontos. Se ele for nessa toada, pode surpreender a gente na classificação final. Que nós não apostamos lá antes de começar o octogonal, né? Queimamos a língua. Mas bem, já que falamos do professor Zanardi, técnico do São Bernardo, ele falou com a nossa equipe nesse importante início da segunda fase. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Essa partida de hoje, assim como as últimas partidas que o São Bernardo vem fazendo, mostra, né, que nessa fase, como a gente vinha falando durante a semana, não tem, é um outro campeonato, né? Não tem primeiro, segundo, oitavo, todo mundo igual. Classificaram as equipes que mereceram, são equipes muito boas. A competição é uma competição muito igual, né? Ficaram de fora aí grandes equipes também. Agora, quem quiser mais, quem lutar mais, quem guerrear mais ali, quem tiver capacidade e competência vai buscar esse acesso. A gente tem que ter o pé no chão, falei com eles que a gente, terça-feira, já temos a reapresentação. Não conquistamos nada. Temos que comemorar hoje, mas já estamos pensando já no Brusque, que vai ser um grande jogo, um jogo difícil lá. Então a gente tem que equalizar bem ali, ficar centrado e entender que a gente tem que ter muito pé no chão. Beleza. É isso aí, meus irmãozinhos. Que jogos, que disputa. Isso aqui é futebol raiz. Vamos que vamos. Que beleza! Aí no sábado, na Curuzu, em Belém do Pará,
Paysandu e Volta Redonda ficaram no empate com 1 gol para cada lado. Um empate melhor pro Voltaço, que conseguiu pontuar na casa do adversário, que era o que a gente estava falando aqui. A Curuzu estava mais uma vez lotada, meus amigos. Festa maravilhosa. João, mas o Papão lamentou o resultado. Em casa ele queria ganhar, mas valorizou um resultado de empate uma vez que estava jogando com o Voltaço. Belezão, quem abriu o placar da partida foi o Voltaço. Ítalo Carvalho foi derrubado por um Wellington dentro da área, aos 27 minutos. Ele mesmo foi para a cobrança e marcou. 1-0 para o Volta Redonda. O Papão não se abalou e empatou rapidinho, aos 33 minutos, em um cruzamento de Robinho. A bola viajou pela área e Kevin empurrou para o fundo das redes. Tudo igual na Curuzu. No segundo tempo, tivemos algumas chances para os dois lados, mas nada de bola na rede. O show ficou por parte da torcida, meus irmãozinhos. O Paysandu completou neste domingo o segundo e último jogo da punição imposta pela Justiça Desportiva. Pela segunda vez, a Curuzu recebeu apenas mulheres, crianças e adolescentes. E mais uma vez, o estádio esteve lotado. Cícero teve muita reclamação sobre a arbitragem da partida, hein? Tanto pelas marcações, pelo pouco tempo de acréscimo e por um lance, no mínimo, absurdo no primeiro tempo. Quando aos 6 minutos, Nicolas Careca fez um belo gol em um chute de fora da área, mas o juizão já havia marcado antes uma falta a favor do Paysandu e não deu a lei da vantagem. Cícero, é uma reclamação válida ou o juizão se complicou mesmo? O que aconteceu? O próprio técnico do Paysandu chegou a dizer que o juizão estava perdido. Belezão, infelizmente o juiz não esteve bem na partida, ele se comprometeu um pouco em algumas decisões dele. Logo no começo, ele não validou o gol do Nicolas Careca, numa vantagem simples, que hoje é lei da FIFA. O juiz só pode apitar no final da jogada. E depois ele começou a entrar em choque com o pessoal do banco, chegando até expulsar de novo, expulsar o Hélio dos Anjos. Aliás, o Hélio dos Anjos que foi expulso metade do campeonato, pelo que a gente vê aí. Mas é aquilo que você sempre fala, né? Os juízes estão agora com mania são 3 manias, né? Expulsar técnico, dar cartão amarelo para jogador do banco e anular gol. Mas então ele tá tirando o foco, que é cuidar da partida, ele passa a cuidar das pessoas, né? Porque parece que tem uma coisa que implica nesse atrito entre eles, né? E voltando ao que é o principal, o jogo maravilhoso. O Paysandu dominou o campo, dominou o jogo, teve as melhores jogadas, e o Volta Redonda, o que ela tem de melhor é o ataque. E teve muito contra-ataque do Volta Redonda também, chegando nesse 1-1. Vamos ver. A gente tá aguardando que ambos se recuperem na próxima rodada, mas o 1-1 não foi bom para nenhum dos dois times, na minha opinião. Eu acreditava mais no Paysandu jogando em casa, viu? Eu acreditei que ele pudesse realmente garantir o resultado favorável em casa, e isso vai prejudicar muito o restante da campanha, né? Porque são 6 jogos, são 3 em casa, 3 fora. Ele já perdeu. Eu acho que você vai pagar o café, que se eu não me engano, você tinha chutado 3-1 pro Paysandu. Eu acreditava. Soçar em casa. Ô, João, ele tava quietinho aqui, ó. Mas que beleza, gente. Vamos lá. Beleza. Meus irmãozinhos, quem acompanhou de perto esse empate e a festa toda da torcida lá em Belém do Pará foi o nosso querido jornalista Tylon, que fala com a gente agora. E aí, Tylon, tudo certinho, meu irmãozinho? O que você tem para nos contar? Olá, belezão. Olá, amigos do podcast da Terceirona. O Paysandu estreou no quadrangular decisivo da Série C com empate 1-1 contra o Volta Redonda. O empate não foi considerado um grande resultado, embora o jogo tenha sido bem equilibrado. Valeu também pelo clima no estádio da Curuzu, que dessa vez, mais uma vez, contou apenas com mulheres e crianças e adolescentes na arquibancada, e foi uma festa muito grande, muito passivo, muita alegria, sem nenhuma confusão. Tylon, apesar do empate em casa, você trouxe no seu texto, esse que está lá no nosso site, nas redes sociais, que todo mundo pode ler lá no terceirona.com, pela internet. Você nos conta que o Hélio dos Anjos ficou bastante satisfeito com o que o Papão apresentou em campo. E tanto o técnico quanto os jogadores elogiaram a postura do time, que o time se comportou muito bem, mas que faltou mais objetividade, apesar de um gol legítimo ter sido anulado. Isso foi do dia, ou pode ser um problema para o Papão nas próximas partidas contra o Amazonas? O que você acha, Tylon? Tanto o técnico Hélio dos Anjos quanto os jogadores do Paysandu consideraram o empate ruim, porque foram 2 pontos perdidos em casa, numa fase de tiro muito curta, então reclamaram da situação que não ficou legal. No entanto, provaram o desempenho do time. O Hélio considerou que o Paysandu teve postura, foi para cima, buscou sempre o resultado, e de fato isso aconteceu. Tanto pecou um pouco pela falta de objetividade. Nos minutos finais do jogo, o
Paysandu teve 2 chances incríveis e desperdiçou, foram erros não forçados e o Paysandu deixou passar a oportunidade de ficar com esses 3 pontos. Mas foi um bom cartão de visita contra aquele que é considerado do quadrangular dessa chave do Paysandu o time mais forte. Agora o Paysandu vai para o final de semana enfrentar o Amazonas em Manaus, o único time que o Paysandu conseguiu vencer fora de casa na primeira fase, e o Paysandu vai com as forças renovadas e se considerando apto a poder surpreender fora de casa mais uma vez a partir do que foi feito na Curuzu contra o Voltaço. Meu irmãozinho Tylon, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na cobertura do Papão aí em Belém do Pará. Isso é terceirona, meus irmãozinhos. Sigamos! Que beleza! E no Almeidão, em João Pessoa, tivemos a vitória do Botafogo da Paraíba, o Belo, em cima do Amazonas, 2-1 pro Alvinegro da Estrela Vermelha. Belezão. E em João Pessoa, que é a segunda cidade mais verde do mundo, teve sinal verde pro Botafogo da Paraíba, que com o empate do Papão com o Voltaço, assumiu a liderança da chave na primeira rodada. É uma beleza, meus irmãozinhos. João, logo no início do primeiro tempo, o Belo já estava chegando com perigo na meta do Amazonas. E foi dos pés do camisa 10 do Belo que saiu o gol do triunfo botafoguense na primeira metade do primeiro tempo. De pênalti, o meia bateu com perfeição e colocou a bola no fundo da rede do Amazonas. Belezão. No segundo tempo, o Belo, que tinha vantagem no placar, voltou bem motivado e logo ampliou com o Mariotto, que após uma bela jogada de Zé Mário pela esquerda, recebeu o passe do Renatinho e bateu de primeira, 2-0 para o Belo. Já no fim da partida, nos acréscimos, Igor Bolt marcou o gol de honra para o Amazonas. Mas nada que tirasse a vitória dos donos da casa. Depois da derrota do Amazonas, lá na Paraíba, quem falou com a gente foi o técnico Rafael Lacerda. Vamos ouvir. A nossa estratégia do jogo era justamente controlar o jogo, ter a posse de bola, pela qualidade que tem o nosso time. Também em função do último jogo em casa, onde os dois jogaram junto, o Diego e o Tavares. Pela boa atuação que tiveram, a gente acreditava que a gente podia repetir isso, e na minha opinião os dois foram bem no primeiro tempo. A questão foi que a bola não estava chegando muito pouco nele, a gente não estava conseguindo conectar esse passe na entrelinhas. Os dois se movimentaram muito para receber essa bola no espaço que o Botafogo deixava, que a gente estudou da equipe adversária, mas infelizmente a bola chegou pouco até eles. E quando chegou eles criaram, a gente criou situações. Não sou muito de falar de números, mas é só olhar os números. A gente teve 7 finalizações contra 2 da equipe do Botafogo. Claro que isso não ganha jogo, a gente teve mais posse de bola, a gente teve 7 escanteios contra 1. Os nossos números foram melhores, então acredito que não passou. A derrota de longe não passou pela escalação dos 2 meias, mas claro que talvez tivesse entrado com atacante, poderia ter sido diferente, mas isso a gente não tem certeza. Beleza, meus irmãozinhos. Agora eu quero saber do Cícero com o próximo confronto à vista. O Botafogo da Paraíba tem condições de se manter como líder da chave diante de um jogo contra o Voltaço no Rio de Janeiro? Ele mantém, Cícero, esse desempenho bonito que teve nesse primeiro jogo? Belezão, o Botafogo tem tudo para manter esse desempenho, mas lá no Rio de Janeiro ele deve empatar 1-1 com o Volta Redonda. Ganhar lá não vai ser fácil. Ele vai sofrer também a falta do 12º jogador, que é a torcida. Incentiva muito o jogador, mas eu tô contigo, eu apoio o Botafogo nessa caminhada, tô torcendo pro Botafogo e eu acredito que ele fará um bom resultado no Rio de Janeiro. 1-1, para mim, é um bom resultado nessa situação da tabela. Eu acredito que o Botafogo mantém o desempenho, sim, a qualidade do jogo e tudo. Agora o Amazonas eu já não sei, porque o Amazonas vai jogar em casa, mas jogar contra o Paysandu em casa, um time que é empresa, não vai fazer muita diferença, né? Não vai fazer tanta diferença assim. Aí 100, 10, 8 mil pessoas no campo torcendo, batendo palma, gritando o nome do jogador, vai fazer falta. E outra coisa, todo mundo que saiu com resultado negativo vai ficar numa situação bem complicada, porque parte pra cima, toma contra-ataque. Se não partir pra cima, o jogo termina 1-1. Ou seja, assim, o desempenho do Botafogo e do Amazonas nesse primeiro jogo é destaque pro Botafogo, que fica líder no grupo dele
E vamos às próximas, né? Eu acho que esse octagonal vai clarear mesmo depois da terceira rodada, que aí a gente vai ter mais ou menos definido os times que vão mais estar estruturados nesse octagonal final. Mas antes de encerrar, o Amazonas ele tem um fator casa sim, ele tem o calor, que é quase que jogar numa altitude. Quem vai pra lá tem que jogar contra o Amazonas e contra a alta temperatura. É um fator casa que não é uma torcida, né? Mas você tem que lembrar que quem vai jogar lá é o Paysandu, que tá em Belém do Pará. Que o clima é muito parecido, muito idêntico. Não é tão tem diferente. isso aí também. Mas, meus amigos, no próximo sábado teremos mais uma rodada de emoção na Terceirona. Estamos com vocês. Que beleza! Agora chegou a hora dos palpites e da análise do campeonato. Nesta segunda fase da Terceirona, meus irmãozinhos, no sábado teremos o Amazonas que recebe o Paysandu na Arena da Amazônia às 17 horas. O que podemos esperar desse confronto do grupo B, meus irmãozinhos? Belezão, João, jogo pegado, jogo quente, lá em Manaus, time grande, time de dinheiro, mas eu acredito que o resultado será 1-1. O Amazonas não vai conseguir ainda dessa vez a tão esperada vitória. Eu já discordo do meu querido Cícero, eu acho que o Amazonas dentro de casa faz 2-1 no Paysandu e coloca o Papão numa situação complicada aí. Eu acho que dentro de casa o Amazonas ainda tem certa força, tem o artilheiro, acho que tem condições de vencer o Papão. É uma beleza, meus irmãozinhos, mas eu acho que vai ser um jogo muito, muito, muito forte. O Amazonas, ele é um time empresa e movido pela grana muito mais do que pela torcida. Então os jogadores estarão empenhados em trazer esse resultado para garantir o bicho do campeonato. E um bicho mexe com o jogador, né, Cícero? Mexe, não mexe? Ajuda a família inteira. Muita gente pendurada no bicho. E como o Amazonas vem de uma derrota, ele vai querer garantir essa vitória lá e vai jogar com muita força. Já o Paysandu sai de casa e vai jogar fora de casa. Um jogo de fora de casa onde ele garante o ponto. Ele fez só um ponto em casa. Então também eu acho que vai muito pra cima mesmo. E as defesas dos dois times vão ficar meio com o flanco aberto. Então acho que é um jogo de muitos gols. Mas eu acredito que no final vai ser outro empate. Então meu palpite é 2-2. Ainda no sábado, às 19 horas, teremos Brusque e São Bernardo, no estádio Augusto Bauer, pelo grupo B, com os dois times vindo de vitória na primeira rodada e brigando pela liderança do grupo. Lembrando que o Brusque tem uma torcida muito, muito, muito presente em todos os jogos. Tem torcida organizada, eles acompanham muito o time do Brusque. O Brusque tem torcedores que passearam pelo Brasil para esse time. Tem o torcedor do ar-condicionado também. Tem o torcedor do ar-condicionado. Tem o cara que assiste o jogo depois, do ar-condicionado. O cara tirou o ar-condicionado do buraco da casa dele, do prédio dele, que é na frente do estádio, e fica assistindo com o cabeção lá. Mas assim, eu quero saber quem chega melhor nessa rodada, Cícero. Jogo bom. Jogo de Série B. Mas eu acho que quem amarelar vai perder o jogo. Aí o trocadilho eu quero dizer porque o Brusque deve jogar com a camisa branca e o São Bernardo joga com a camisa amarela. A vantagem da amarelinha. E aí o São Bernardo vai amarelar. O meu resultado é 2-1 pro Brusque. Eu acho que o São Bernardo não perde fora de casa. Não sei, parece que trocou os ares lá em São Bernardo dos Campos. Eu acho que São Bernardo não perde fora de casa. Brusque 1, São Bernardo 1. Meus irmãozinhos, eu vou discordar de vocês novamente. E eu sei que vocês têm condição de acertar muito mais do que eu, mas eu não consigo acreditar no Brusque jogando em casa. O estádio é uma mini bomboneira, é um ovo, a torcida lota, acompanha, briga, e o São Bernardo é um time empresa, não carrega a torcida até lá, vai ter ninguém. Eles vão sentir o estádio, vão sentir a torcida, mas eles não têm uma defesa tão sólida, o São Bernardo. Então eu acredito que o Brusque ganha de 3-1 lá. Eu senti o Brusque mais aguerrido no jogo contra o São José. O grupo mais unido, um ataque mais forte, muito forte. E é o que você falou, o São Bernardo ele não vinha bem na fase de classificação, porque ele estava muito vulnerável na defesa e no meio de campo. Então eu vou voltar
a frisar aqui que meu palpite é 2-1 pro Brusque. Olha que beleza, meus irmãozinhos. No domingo, Operário e São José se enfrentam no Germano Kruger às 16 horas pelo Grupo B da Terceirona. As duas equipes não pontuaram na primeira rodada dessa segunda fase. E aí, irmãozinhos? O que podemos esperar desse confronto? Belezão, João. O meu palpite aqui será 3-1 pro Operário. Eu não vejo possibilidade do São José se recuperar nesse jogo. Aliás, eu não vejo possibilidade do São José se classificar para a Série B. O São José mostrou uma equipe muito fraca em casa. Em casa não pode ser fraco. Tem que pelo menos arrancar um empate quando perdeu para o Brusque. Então eu vou dar meu palpite 3-1 para o Operário e eu acho que infelizmente o Zequinha vai parar por ali, vai jogar os outros jogos para cumprir tabela. Eu vou só discordar do Cícero no placar, mas eu acho também que o São José perde lá em Ponta Grossa, 2-0 pro Operário em cima do São José. São José que no meio da primeira fase, né, teve algumas rodadas ali como líder. Eu, sinceramente, vi um futebol muito bonito. Achei que o São José ia se consolidar, mas não se consolidou. Não passou muito bem para a segunda fase, né, pensando nos 8 classificados, futebolisticamente falando, né. Eu acho que o São José não tem gancha para ir para frente, para ir para o quadrangular final. Já o Operário eu vejo muito forte na briga pelo título e acho que a reação do Fantasmão começa com esse 2-0 em casa em cima do São José. Posso ser polêmico por um segundo? Quando nós falamos na rodada passada sobre uns 15 dias que a CBF deveria ter tolerado para continuar, esses times que não jogaram bem em casa, será que não estariam mais condicionados, mais descansados? Os que jogaram em casa descansaram mais do que os que jogaram fora, né? De qualquer forma, Cícero, tem um detalhe que a gente não está se atendo. Assim. O São José, ele é um time muito fraco na defesa. Você pode ver que no último jogo do São José, contra o Brusque, a defesa falhou, inclusive num gol. O zagueiro chutou a bola no jogador do Brusque e a bola voltou pro atacante. Pode ser azar, mas também assim, né? O azar, ele normalmente está mais próximo dos mais incompetentes, assim, sabe? O São José é um time que toma muito gol. Ele tomou 21 gols na primeira fase. E o Operário é um time que não faz muito gol. Pra você ter uma ideia, ele fez 19 gols durante o campeonato. Quase um gol por partida. Ou seja, o Operário tem uma defesa muito sólida, que eu acho que o São José não vai conseguir romper. E por isso não tem gol do São José, ao meu ver. E o Operário, como tá vindo da outra rodada sem gols, eles vão pra cima, em casa. Então eu vou no 3-0 pro Operário, não porque o Operário tenha um grande ataque para fazer tantos gols, mas porque tem uma defesa muito sólida e eles perderam o primeiro Estava jogo. falando com um colaborador esses dias do nosso podcast e ele pediu para nós atentarmos para as defesas. Que o time que tem a melhor defesa geralmente consegue pontuar melhor. Enquanto que a gente corre atrás do ataque, né? A gente quer time que faz gol, que faz 30, 40 gols, mas toma 30 também, toma 35. É o cenário do que aconteceu com o Confiança. O Confiança fez 23 gols, tomou 26 e ficou com 28. Ficou com saldo de -3 e com 28 pontos. Quer dizer, é a vantagem do Volta Redonda. O Volta Redonda tem 33 gols no campeonato, tomou só 19. Também no domingo eu quero lembrar que teremos Volta Redonda e Botafogo no estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. O Belo vem de a vitória em cima do Amazonas, chega melhor para esse confronto, mas vai enfrentar o ataque mais forte do campeonato. Cícero, qual a sua opinião sobre o que vai acontecer nesse jogo? Belezão, jogo bom. Com certeza, o Volta Redonda e Botafogo farão um dos melhores jogos dessa fase. Infelizmente eu não vou dar vitorioso, eu vou dar o placar de 2-2, mas com mérito, não tem demérito aqui, porque o jogo vai ser muito bom, muito aguerrido, muito ataque, muita defesa, e os jogos no Raulino de Oliveira pega fogo mesmo. Promete muito gol, 4 gols numa partida, você tá confiante. E você, João? Eu vou para uma surpresa aqui, hein? Eu vou ser o azarão. Eu acho que o Volta perde em casa, porque eu vejo o Botafogo muito forte. Muito forte. Eu acho que o Volta vai tomar 2-1 do Botafogo jogando em casa, e o Botafogo da Paraíba vai praticamente
dar um passo aí muito grande rumo ao quadrangular final, rumo ao acesso para a Série B. O Belo tá muito bem, o Belo tem jogado muito bem e já mostrou isso na estreia da segunda fase e agora vem para matar o Volta Redonda dentro de casa lá no Rio de Janeiro. Meus irmãozinhos, vai ser uma delícia esse jogo, vai ser maravilhoso. Mas eu não acredito que o Felipe Surian, excelente técnico do Botafogo, tá fazendo uma campanha linda no campeonato e vai comer bola nesse jogo. Principalmente porque ele tem origem no Volta Redonda. Ele já foi treinador do Volta Redonda. Então ele conhece o Voltaço. E ele sabe que nesse campeonato, nessa temporada, o Voltaço já fez 33 gols. Ou seja, o Volta Redonda é um time marcador de gols. E que tem uma defesa mais frágil, mas tem um ataque muito potente. E ele não vai colocar o Botafogo para jogar lá na frente. Eu não acredito que ele vai comer essa bola. Se ele comer essa bola estratégica, aí realmente o Felipe Surian não tá correspondendo. Então eu acredito que o Botafogo joga atrás, segura o ataque do Voltaço, e o jogo, apesar das nossas esperanças de ser um jogão com muitos gols, como o Cícero tem de 2-2, eu acho que não vai ser um jogo de muitos gols, não. E eu tava quase dando aqui um 0-0 para esse jogo. Mas são 2 ataques, né? Então eu não sei se o Volta Redonda ganha de 1-0, tudo é possível, mas eu acho que o Botafogo joga atrás, o Volta Redonda joga pra frente, e aí o Volta Redonda vai fazer um gol. E o Botafogo vai subir para fazer o seu. A defesa do Volta Redonda não é tão eficiente. E tanto que, se você analisar, o Volta Redonda tomou 14 gols em 19 rodadas. Ou seja, tomou gol. Não é mais de um gol por partida, mas são 14 gols. É muito gol. O Botafogo fez 20 gols fez 25 gols e tomou 20. Então, ou seja, estão 2 times com defesa aberta. O Botafogo ganhou o primeiro jogo. Vai subir e vai jogar atrás. O Volta Redonda tem que ir pra frente, vai jogar com tudo. O Volta Redonda uma hora quebra a defesa do Botafogo, faz um gol, o Botafogo sobe e repete. Então o meu placar é 1-1, com um jogo que poderia ser muito mais do que a gente esperava. Gente, agora eu quero finalizar esse bloco do nosso programa para saber se vocês ainda insistem na ideia de vocês de campeão em vista desse campeonato. Eu, pessoalmente, acredito que o Botafogo será campeão e que o Operário será o vice-campeão. Não vou mudar a minha perspectiva diante do que aconteceu na primeira rodada, principalmente porque ela me ajuda no meu palpite. Mas vocês podem aí dizer qual é o palpite de vocês, se vocês mantêm ele. Bom, eu estou salvaguardado aqui com a ajuda do meu amigo Dr. Iag Bernardes Basso, meu advogado, que ele disse que após a terceira rodada eu tenho direito de mudança. Já entrei com o pedido que após a terceira rodada eu posso mudar, então eu vou aguardar a terceira rodada. E qual que é o seu palpite? Meu palpite era Operário e Volta Redonda, e o Operário seria campeão. E você, João, você mantém a sua palavra ou você é um homem sem palavras? Eu ainda vou manter, tá? Apesar de eu ter colocado que o Volta perde esse jogo, mas simplesmente porque é contra o Botafogo, eu acho que o Operário vai se recuperar e o Volta ainda consegue a primeira classificação, né? A primeira colocação para ir para a final desse campeonato. Talvez daqui a algumas rodadas eu possa mudar sobre o Volta Redonda, que para mim oscilou de uma maneira aí e vai ter um confronto muito difícil, mas coloco o Operário como forte candidato do grupo e por enquanto ainda vou manter Operário e Volta Redonda na final com a vitória do Operário. Beleza, meus irmãozinhos. Que beleza! E assim, meus irmãozinhos, terminamos a primeira rodada da segunda fase da nossa terceirona. Deixo aqui o meu agradecimento a todos que contribuíram para esse nosso bate-papo de hoje. Nós da terceirona estamos aqui toda semana até o fim do campeonato. A nossa querida Série C, a terceirona, trazendo todas as notícias e emoções a cada rodada, junto com os nossos jornalistas correspondentes em cada cidade onde tiver um jogo. João, Cícero, muito obrigado, meus ouvintes, meus irmãozinhos. Maravilha, belezão, maravilha, João. Grande abraços para os nossos amigos da terceirona. E não esqueçam de prestigiar a próxima rodada. Não deixem de ver os jogos, tá muito legal.
Gente, valeu demais por acompanhar a gente, valeu demais pela parceria nessa edição de hoje do nosso programa. Um beijo e até semana que vem, a semana que vai estar mais emocionante que essa aqui. Valeu! E é assim que a gente termina esse giro pela Terceirona. Nós ficamos por aqui, até semana que vem. Um grande abraço. Que beleza! Você ouviu a Terceirona, uma produção Foda Corp e Estúdio Bebê Gigante.